Então vamos agora aos 10 nomes daquelas pessoas que contribuíram com essa história bonita da minha terra natal, da nossa terra natal, Olho d'Água das Flores. O Léo tem 60 e quantos anos de emancipação? 67, né? 67. 67 anos de emancipação política tem a nossa cidade, nosso município. E nesse tempo, pessoas importantes contribuíram com o desenvolvimento desse município. Pessoas que morreram e outras pessoas que ainda estão vivas para contar a história. O professor Antônio Machado, para mim, é uma dessas pessoas que ele tem a história viva de Olho d'Água, contando para você. Por isso que a gente tem essa parceria, a gente conversa, eu vou aprendendo muito com ele, ouvindo a história do passado, da minha terra natal, da nossa terra natal, nossa querida e amada Olho d'Água das Flores. E o hino, quando eu escuto, eu adoro aquela parte do azul opala, que é um azul diferente que você não encontra em lugar do mundo, só em Olho d'Água das Flores. Dessas 10 personalidades, as 5 que morreram, quais são os nomes que o senhor lembra agora? Olha, Cláudio, se nós talvez estejamos pecando por deixar determinados nomes que são verdadeiras personalidades, né? Pessoas que deram a sua contribuição de uma maneira tão rica, tão boa, mas é difícil você elaborar uma lista daquelas pessoas mais importantes. Mas, pedindo desculpa a quem não entrou na minha lista que eu fiz, eu escrevi 10 personalidades que eu particularmente acho que são personalidades. E eu citaria, dividir em 2 grupos, 5 vivos e 5 que já estão do outro lado da vida. Os vivos eu coloquei aqui, Humberto dos Anjos, uma pessoa que foi prefeito 2 vezes, pegou a seca de 1970, um momento difícil, e ele soube vencer com galhardia, com coragem, com perseverança e otimismo. Era um desafio calçar a rua da Cruz. Era lama só. Eu era leiteiro, eu carregava leite montado num jumentinho da casa do meu pai, dos vizinhos, e sem a lama que tinha. E seu Humberto aceitou o desafio, construiu e calçou a rua da Cruz. Então ele é uma personalidade viva e ainda bem forte. Nós tivemos recentemente na casa dele, verdade, e onde fomos muito bem recebidos. Você foi fazer uma entrevista com ele. Outra pessoa que eu considero que é uma personalidade, seu Humberto dos Anjos foi prefeito 2 vezes em Olho d'Água. E a segunda personalidade que eu diria é o filho dele, Dr. Carlos André Paz Barreto dos Anjos. Ele é um tricampeão. Foi prefeito 3 vezes de Olho d'Água. Não é fácil se chegar, né? Mas ele chegou, ele é o tricampeão e construiu muito por Olho d'Água. Deixou o nome dele inscrito aqui na história de Olho d'Água. Não se pode escrever a história de Olho d'Água sem citar o nome de nem como é conhecido, né? Fez um trabalho sério, bonito, bem feito. Tem aqueles que o acusam, mas eu acho natural. Quem não aceita as críticas não é digno dos elogios que recebe. Eu aceito as críticas que me fazem, né? E junto às pedras para construir o meu futuro. Então eu vejo o Ney como uma personalidade da cidade. Outra personalidade que eu acho muito interessante é Monsenhor José Augusto. É hoje do cabido dos monsenhores de Maceió. É filho desta terra, tem 75 anos de idade, tá doente, já a idade, né? Mas ainda celebrando, um grande teólogo. Quando ele foi batizado, o padre que o batizou disse: esse menino será um grande padre da igreja. E ele chegou ao cargo de monsenhor. Já foi convidado para ser bispo 2 vezes e renunciou, não quis. Então é uma personalidade, sabe, gosta da história de Olho d'Água, cita fatos interessantes. E sempre que a gente se encontra, nós somos de uma idade, né? E ele possui essa qualidade, trouxe dada por Deus a vocação religiosa. E a exerce com muito cuidado, muito carinho, né? Eu considero ele uma pessoa importante.
E eu não poderia deixar de falar de uma pessoa muito querida em Olho d'Água. Continua querida, Dona Maria Esther Damasceno Silva. Essa mulher que tem apenas o 2º grau. Ela foi a primeira prefeita do município? A primeira mulher prefeita do município, com apenas o 2º grau, que é o curso médio, magistério, sem se importar muito com o estudo, mas fez o 2º grau, filha de pais pobres que moravam em cima da Serra do Avião, criada sem pai, porque o pai morreu, ela nem conhecia o pai, e ela casou com um rapaz de família rica, Antônio Silva Melo, e depois surgiu nela essa vocação para a política. E eu acompanhei de perto toda essa carreira dela. E ela se elegeu 3 vezes, muito bem. Todos os pleitos ela foi vencedora. É uma senhora digna de ser considerada como uma personalidade viva de Olho d'Água das Flores. E outro também que eu considero. Essa com o Esther Damasceno, essa é a 4ª personalidade viva que no relato do professor Antônio Machado é importante para o município. E a 5ª? A 5ª pessoa, eu não posso deixar de exaltar essa pessoa também, pela luta, pela garra, pelo trabalho, que é Dr. José Luiz Vasconcelos dos Anjos, o prefeito atual. Ele está começando, eu não posso fazer uma avaliação ainda do que ele tem feito, mas eu acredito que pela postura dele, pela cultura dele, pelo desejo de fazer, ele vai se tornar um bom administrador. Então são essas as 5 personalidades vivas que estão aí para confirmar ou me desmentir se acharem conveniente. Já que ele escolheu o prefeito atual como das personalidades, eu sei que esse vídeo vai chegar até o prefeito cria aí um prêmio, uma homenagem ao professor Antônio Machado, com vida. Porque é comum as pessoas homenagearem quando a pessoa morre, certo? Mas faz o seguinte, manda projeto, faz o seguinte, manda um projeto para a Câmara de Vereadores e faz homenagem, né, ao professor Antônio Machado, que também, como professor, mais de 30 anos em sala de aula, hoje está aposentado, mas é um historiador, é uma lenda viva do nosso município. Então, prefeito, faça isso. Siga a nossa sugestão. Vamos agora, professor Antônio Machado, conferir as 5 personalidades de Olho d'Água já falecidas. Tem tantas, mas a gente deu trabalho para tirar 5 e tiramos. Fizemos um trabalho com cuidado, sabendo que podemos até ferir alguém, mas as nossas desculpas, nossas escusas, e eu colocaria aqui uma pessoa santa, sábio e santo, Monsenhor Moisés Vieira dos Anjos. Convivi com ele 30 anos em Olho d'Água. Éramos amigos, ele ia muito à minha casa e eu ia para a casa dele. Foi ele quem criou a escola de datilografia, a primeira escola de datilografia. Quem fazia o curso de datilografia naquela época era um doutor. Era formado, tinha um diploma. Eu sou um cara formado, eu tenho datilografia. Na escola da professora que era a mãe de Cléster. Era Dona Maroca. Isso. Dona Maroca, foi minha professora de datilografia. Era quem ensinava. Mas primeiro foi Padre Moisés, ela já foi depois. Depois. Aí então o Monsenhor Moisés construiu muita coisa, construiu o jardim infantil que não tinha, foi ele que construiu a casa das religiosas, que era um desejo dele, trazer umas religiosas para ajudar na pastoral, nos trabalhos da igreja. E também era uma pessoa que não se envolvia com política, era ele da casa dele. Ele ia na casa, se tivesse negócio, era um homem direito. Eu escrevi a biografia dele e agora está sendo recriada, quer dizer, montada outra biografia baseada no meu trabalho que eu fiz pelo um padre de Maceió, Monsenhor Pedro Teixeira. Está com o meu trabalho montando um livro sobre a vida dele e ele bem merece. Então, ele era filho de Olho d'Água, sim. Eu dei a ele, quando eu fui vereador,
dei a ele o título de cidadão honorário. Então é uma personalidade. É sepultado aqui nessa Agora, igreja. a segunda personalidade, já falecida. A personalidade que eu coloquei aqui, eu não podia deixar essa pessoa, que educou a tantos. Eu considerava o pai da educação sertaneja, o professor Valdemar Farias Abreu. Homem que não estudou muito, só fez o 2º grau, mas possuía uma inteligência fecunda, uma voz boa. Valdemar cantava, Valdemar animava festa, Valdemar era professor, Valdemar era diretor de colégio, Valdemar era prefeito, Valdemar era vice-prefeito. Era juiz. Era juiz, Valdemar era delegado, fazia tudo. E cuidava de quem morria, Valdemar fazia tudo. Era uma pessoa, era um homem de sete instrumentos. É como o seu Fulgêncio, fazia para tudo. É uma pessoa maravilhosa. E depois, quando o padre Moisés foi embora, surgiram pessoas querendo ser diretor. Mas a SENEC deu a Valdemar, pelas referências que tinha da pessoa dele. O professor Valdemar Farias de Abreu foi meu professor de língua portuguesa no Cenecista. Ele não levava livro para a sala de aula. Ele ditava, era ditado, né, os exercícios, as leituras em sala de aula. Ponto, e vírgula, 2 pontos, né, aspas, etc. Ele ditava tudo. Uma inteligência enorme do professor Valdemar, né? Era muito inteligente, Valdemar. Era bom em matemática, era bom em português. O português do 2º grau ele sabia todo. Eu fui aluno dele no 1º e no 2º graus, né? E ele não gostava dos meus escritos, mas lia. Aí ele dizia que às vezes eu faltava com a pontuação, mas eu tinha muito cuidado na pontuação. Mas depois ele descobriu que eu tinha vocação para escrever. Aí passou a valorizar os meus trabalhos. Faz parte da história. O terceiro agora. Nós temos um outro nome aqui que nós não poderíamos deixar de lado. Foi prefeito aqui na cidade, fez também um trabalho bom. Dinaldo Miguel da Silva, da ONI. Era conhecido por da ONI. Da ONI veio da simplicidade, da pobreza, era um filho de pais pobres e chegou a se eleger prefeito com as massas populares. Ele foi considerado o pai dos pobres, né, aqui na cidade. Teve um grupo que chamava Pai dos Pobres, né? Eu não sei se parece que no túmulo dele tem essa frase, né? Mas por que isso? Porque ele se identificava com as classes mais pobres. Aí foi o que deu popularidade, foi isso. Mas infelizmente ele acabou sendo assassinado barbaramente. Eu estive no velório dele, depois da mulher dele, que foi pouco tempo depois, mas deixou o nome dele escrito aqui na história do Olho d'Água das Flores. Mas tem alguma família dele, algum filho que mora na cidade ainda? Ele não tem filho aqui, ele tem 3 filhos, 2 mulheres e um homem, mas todos moram fora. Mas não voltaram aqui mais, não? Não, nunca mais vieram. O filho eu não conheço, eu conheço a menina que foram minhas alunas, todas as duas. Muito inteligente, pessoas maravilhosas. Ele foi meu professor, o Edinaldo Miguel. E eu fui vereador no governo dele, só que ele era de um partido, eu era de outro. Mas nosso relacionamento de amizade nunca não foi estremecida nisso aí. Entre nós estávamos bem. Nos projetos, quando eu achava que era de interesse da comunidade, eu votava. Quando eu achava que não era, tinha algum subterfúgio, eu não votava. Gostou da experiência de ser vereador? No início, quando eu saí, eu até que pensei em voltar, mas depois não quis mais não. Eu fui 12 anos. A experiência que acho que depois me chamaram para voltar e eu disse que a minha parte eu tinha feito. E venha o outro, faça melhor, faça mais. Mas a minha parte eu fiz. Eu posso citar nomes de avenidas, de ruas, títulos, honorários que eu dei aqui em Olho d'Água das Flores, escolas que eu construí com projetos meus e outras coisas. Criei a Comenda Ângela de Abreu, a maior comenda do município. E pouca gente recebeu. Inclusive eu criei, até hoje não recebi, a Comenda Ângela de Abreu. E para fechar,
Tem o quarto e o quinto ainda. Esse vai ser o quarto, esse né? nome. Nós desentendíamos, vezes, teimávamos, mas eu gostava dele e ele gostava de mim. Era uma pessoa engraçada, mas era muito temperamental, mas a gente se dava, passava às vezes uns tempos intrigado, outras vezes se dava, e graças a Deus, quando morreu, nós estávamos se dando muito bem. Era o tabelião José Dória de Souza. José Dória era muito engraçado. E ele... Ficamos uns tempos sem se dar por questões de política. Mas depois deixamos isso de lado e nos tornamos bons amigos. Então, seu Zé Dória era um tabelião sem estudo, não tinha estudo nenhum. Ele aprendeu fazendo. E daí se tornou um homem conhecido da lei e era respeitado, né? Todo mundo respeitava o seu Zé Dória como tabelião. Não era doutor, não tinha estudo nenhum, só primário amizades. E isso provocou muita coisa com ele e acabou sendo assassinado barbaramente. Além da idade que ele já tinha, mais de 80 anos, e uma autoridade, porque ele era um vereador, né? E infelizmente veio a falecer. Zé Dória, e da ONU entrou nessa estatística de violência do município, né? Exatamente, sabe, porque ele fez um trabalho muito sério. Agora eu deixei um de lado que eu esqueci, nos falecidos. Qual foi? Foi o prefeito Orlando Augusto Melo. Que tinha uma padaria. Era. O prefeito Orlando Augusto Melo, ele morreu como estadista. O maior inimigo dele político era José Dória de Souza. Moravam frente a frente. Não se davam, eram vizinhos de propriedade, porém não se davam, eram intrigados. E a casa do senhor Orlando era em frente ao cartório. E a casa. Aí, quando ele morreu, seu Zé Dória, eu fui lá, seu Zé Dória estava lá no velório. Aí eu digo, Dória, o senhor não quer fazer um pronunciamento? O senhor é bom de gogó. Quer fazer um pronunciamento? Ele estava querendo, mas estava meio sirieiro, porque intrigado, né? Aí seu Zé Dória disse, eu quero falar. Fez um discurso muito bonito, elogiando muito a ele. E essa frase, ele disse, Orlando foi prefeito 3 vezes aqui do município. Foi o primeiro prefeito da cidade indicado. E ele morreu como um estadista. Não se envolveu com questões políticas e nem intriga com ninguém. Porque eles dois, na realidade, nunca teimaram, morando de frente, adversários, mas nunca teimaram nem nada, mas não se davam. Era um vizinho, mas cada um no seu lado. Cada um no seu canto. E um defendia uma sigla partidária e o outro outra. Então, estas são personalidades que me perdoem, outras que são. Eu não sou personalidade, mas os outros, essas pessoas eu considero. E tem muitas outras. Nós vamos, com o tempo, hoje são essas, amanhã virão outras. Pois é, uma aula de história, de cultura, de turismo, né? Com o professor Antônio Machado, que mais uma vez participa aqui da TV Abdo Poeta, e nós ainda temos outros temas a abordar futuramente do nosso município. A história de Olho d'Água é rica, você não conta a história de Olho d'Água do dia para a noite, né? Não conta porque é grande, são mais de 60 anos de história. Então é muita coisa, é muito caminho andado, é muita estrada percorrida, né? Tem muito trabalho feito, outros desfeitos, mas a vida é assim, né? Cada qual tem a sua maneira de ser e o bom da gente é respeitar a todos. E que Santo Antônio de Pádua nos abençoe. Amém. Pois é, meus amigos, na Terra do Poeta, mais uma vez, no Sertão de Alagoas, ao lado dessa sumidade da história olhodaguense, professor, meu padrinho, tenho um grande orgulho de estar sempre com ele, ouvindo as suas histórias. Ele tem essa sapiência, né, que compartilha com você que assiste a TV do Poeta, porque as boas informações, as entrevistas e a história também está no nosso canal, no YouTube. Você se inscreve e compartilha com os amigos para ficar por dentro do que acontece pelo Nordeste afora.